De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco, converso agora com o Maico, coordenador local do PROCON. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço novamente o espaço aqui para a gente estar falando nesse começo do ano das voltas às aulas e um pouco da atividade do PROCON aqui no nosso município. Michael, a gente vê sempre, né, o PROCON atuante em alguns períodos específicos e volta às aulas não é diferente, não é? Tradicionalmente, muitas vezes sai aquela lista do PROCON, de valores, e até para dar uma orientação aos pais, porque a gente tem dos preços mais variados e absurdos quando se trata aí de itens do material escolar. Sim, o PROCON, costumeiramente, né, ele faz uma pesquisa de preços em São Paulo, agora está estendendo para algumas outras cidades também. O PROCON passou em São Paulo, está passando aqui no município por um processo de digitalização, através de uso de tablets. Então essas pesquisas de preços e as fiscalizações, elas passaram a ser mais frequentes. E aí, nessas pesquisas, a gente encontra ali 280% de diferença de preço de um item para o outro e tal. Então, é o período que a gente tem que pegar, fazer pesquisa de preço, procurar encontrar a melhor oferta possível para você não onerar muito, né, nesse período de janeiro. Perfeito. Quando se pensa, né, na questão valor, única e exclusivamente, tem muitas vezes a questão das escolas e de algumas que pedem material. É o que a Ana Laura pergunta, né? A escola pode colocar marca nesse material? Não, não. A marca, ela só pode ser determinada em casos muito específicos, de itens que você não vai encontrar similar, ou se você tiver um similar, ele não atende essas necessidades. Mas esses casos são muito específicos mesmo. Na maior parte do que você tem papel, material de lápis de cor e tal, e o que acontece? Ao estabelecer marca, você diferencia muito o preço que pode encarecer. Então, o que a gente fala é que a lista da escola tem que ser genérica, ela determina o item e a opção da marca cabe ao pai do aluno fazer a aquisição. Uhum. E é interessante pensar nisso, né? O quanto, por exemplo, um caderno, né? Só por ter a capinha lá com o rosto de alguém famoso e etc., triplica, quadriplica de valor. Se você colocar um personagem do Walt Disney, colocar um desenho infantil aí de sucesso, o valor que é agregado daquilo ali no final é muito grande, né? Então, o que você tem que pensar também é o seguinte: muito dos materiais que vão ser usados em um ano ainda tem material que sobraram do ano anterior, né? A criança, ela quer sim renovar, comprar a marca nova, ter um lápis ali diferente do que os amiguinhos ali têm, mas o pai que é o responsável, tem que pensar de forma responsável para adquirir itens de qualidade, mas com bom preço. Perfeito. Ivan aqui, né, perguntando, né, a gente estava falando dessa questão da relação, muitas vezes também tem pedido de material que não são propriamente materiais escolares, material de higiene, de limpeza, etc. Isso pode? Não, nós temos há muitos anos, né, a gente vem falando disso. Eu já estou no PROCON há 12 anos, então é uma matéria que a gente já tratou com algumas escolas. Você não pode pedir itens para uso geral ou para itens de manutenção. Então, material de limpeza, material de uso geral ali do dia a dia da escola não pode ser pedido. O que pode ser incluído serão os materiais que o aluno vai utilizar durante as atividades durante o ano letivo. Perfeito. Ou alguma questão que seja muito pontual, olha, né, colocar a escovinha de dente do aluno junto aí a... Sim. Aí é higiene pessoal, é para uso próprio dele, né? Mas nós já tivemos época, né? Quando eu comecei, a gente falava da época do disquete, ainda que as escolas pediam uma quantidade para elas ali armazenar esses arquivos aí. Pedia material de limpeza, material de desinfecção, tal, isso aqui. Então, ao longo desses anos aí, o próprio pessoal que administra essas escolas entenderam que isso não é legal e aí há hoje uma consciência geral de que não se pode mais solicitar esses itens. Muito bom.
Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência, 7º bloco aqui na companhia do Maico. Você pode interagir conosco e continuar interagindo pelo WhatsApp 99996-2050 ou pelas redes sociais. Nós voltamos já. Operação Fecha Mês Nori. Ofertas exclusivas em todos os setores. Venha encerrar janeiro com um carrinho cheio. Papel higiênico fofinho, leve 12, pague 11 rolos, 30 metros, folha dupla, 14,90. Sabão em pó Omo, caixa com 2,2 kg. Lavagem perfeita, 28,90. Detergente líquido IP, 6 unidades de 500 ml, 12,60. A unidade sai a 2,10. Refrigerante Guaraná Antártica PET, 2 unidades de 1 litro, 6,98. Pão de alho Nori, bandeja 300 gramas com queijo, produção própria, 14,50. Linguiça toscana Seara a granel, 18,65 kg. Cerveja Stella Artois, garrafa 600 ml, vasilhame grátis, 8,99. Beba com moderação. Nori, cada dia melhor para você. Cheque pré para 9 de março sem juros para clientes cadastrados. Supermercados Nori. Postos São Paulo. Excelência, tradição e o melhor atendimento de Batatais. Passou pela Oswaldo Escatena. Conte com atendimento 24 horas para você seguir viagem com tranquilidade. Na Ana Luísa, no Castelo, o melhor lugar para abastecer é no Posto Ipiranga. Sinônimo de qualidade e confiança. Já no Posto 3, você encontra a conveniência mais charmosa da cidade, com atendimento de primeira. São 41 anos de amor e dedicação por Batatais, oferecendo sempre combustíveis originais e autenticados, além de serviços personalizados de troca de óleo e lavagem. Precisa trocar o óleo? Vá ao Posto São Paulo. Pagamento em até 3 vezes no cartão. Trocando o óleo e o filtro, você ainda sai com o carro limpo. Postos São Paulo. Amor por Batatais. Prazer em servir. Farmácia completa é Farmácia Unimed Batatais. Atendimento diferenciado. Grandes marcas em medicamentos. Variedade em genéricos e perfumaria. Os melhores preços. E pagamento facilitado no cartão de crédito. E mais, conte com a presença de um farmacêutico para esclarecer suas dúvidas. Temos um atendimento especial para todos. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp e aproveite nossa entrega grátis. Tudo isso aqui na Farmácia Unimed Batatais. Bem pertinho de você. Rua Doutor Manuel Furtado, 252, em Batatais. Acesse nosso site e redes sociais e saiba mais. Farmácia Unimed Batatais. Nossa marca é a qualidade. A festa mais popular do Brasil passa na TV Educadora e nas nossas mídias sociais. Educadora Samba Show. Desfile das escolas de samba de Batatais. A apuração e o desfile das campeãs. Tudo ao vivo no canal 45.1. E mais, a alegria dos blocos nas ruas da cidade com matérias diárias, mostrando a folia contagiante da galera. André perguntando a questão de reajuste, né, de matrículas escolares, etc. Existe uma margem permitida? Como é que fica essa questão para se evitar abusos? Sim, todo ano a escola pode reajustar a matrícula escolar, tá? Esse reajuste ele deve sempre acompanhar aí o que a gente tem, os índices inflacionários e de correções do ano, os índices gerais de preço ao mercado, ao consumidor. Então, todo reajuste de matrícula ele deve estar equilibrado com o reajuste desses índices. Se ele extrapolar muito esses índices, a gente trata isso como um aumento abusivo. Então, sempre que tiver que ser feito a alteração de valor de matrícula, o pai deve ser avisado anteriormente, deve ser justificado esse valor e apresentado para ele ver se ele vai dar continuidade àquele contrato. O reajuste nunca pode ser abusivo em relação aos índices de mercado que são aplicados. Perfeito. Então também se ater a essa questão, né? Acho que é um diálogo também de todo ano, né, das pessoas ajustando seu orçamento aí para anualmente, e esse também é um item que tem que ser verificado de acordo com a legislação. Sim, as escolas elas devem observar, né, não só esses índices, mas também como que está a economia do país naquela época, como que está para os pais também manter adimplente esses contratos, porque se você também colocar um índice
um valor de reajuste muito acima dos índices, você vai tornar a maior parte dos contratos inadimplentes. Não é o que a escola quer, a evasão desses alunos. Então isso tem que ser balanceado, a boa-fé tem que ser aplicada ali, para que os dois, de forma equilibrada, consigam fazer a manutenção desse contrato. Perfeito. Também aqui, Rose, né, parabenizando pelo trabalho e pelas atividades. Obrigado. E questionando aqui a respeito do perfil do PROCON nessa questão das denúncias, né? Olha, vi um preço abusivo em determinado material, etc. Como é que eu devo proceder? Então, Rose, obrigado aí pelo elogio. Até essa semana, coincidentemente, nós tivemos um caso de uma mãe que ela não observou ou não ficou claro para ela de que haveria uma alteração no horário de estudo da criança. Ela já tinha feito a matrícula e quando foi cancelar tinha uma multa. E aí ela veio ao PROCON, a gente fez o atendimento, fez a orientação. Ela preferiu antes, com toda a nossa orientação, procurar a escola e falar para a escola qual que era o nosso posicionamento. Então, mesmo sem nós notificarmos a escola, chamar para ali por uma solução, já foi solucionado porque a própria escola identificou, através da nossa orientação, de que ela estava ali numa situação onde ela não tinha tido o conhecimento da alteração do contrato. Então, você tem essa possibilidade. Estou na dúvida, pode vir ao PROCON. Hoje, nós melhoramos a estrutura do PROCON, nós estamos com 2 atendimentos ali, 2 pessoas no nosso atendimento, 2 técnicas. Eu estou ali fazendo audiência, nós resgatamos e até melhoramos agora que nós estamos fazendo a nossa audiência de forma online, né? Melhoramos a estrutura digital, então é mais rápido a interação com alguns desses fornecedores. Então, se você tiver uma dúvida, vá ao PROCON, tire suas dúvidas. Fui orientado, procure o fornecedor de novo, procure essa escola novamente. Se não houve uma solução, volta ali, nós notificamos, entramos em contato, pedimos a solução. Se não tiver a solução, há a possibilidade ainda de marcar um dia para uma conciliação, uma tentativa ali, e de alguma forma o consumidor não pode sair prejudicado disso. Perfeito. E esse papel de mediação é sempre muito importante, né? O que acaba acontecendo aí com o PROCON, porque a gente viu isso, né? Transformou muito a realidade do consumidor e mais que isso, né? Hoje, quando a gente vê toda a estrutura de informatização, agilizou processos, fica mais fácil de comprovar dados, né? Na questão até isso, né? Dos preços abusivos, olha. Né? E hoje o comerciante também tem que ficar esperto, né? Porque ele concorre com o mundo, com a internet inteira na palma da mão, então às vezes pensa que está ganhando de um lado, mas está perdendo muito. Luciano, nós passamos por um processo de digitalização do atendimento. Antes nós precisávamos pedir, me traz a cópia, me traz aqui, né? Hoje a gente tem um telefone ali com o WhatsApp, não, manda a foto do comprovante. É tudo muito rápido. A notificação hoje no PROCON SP Digital, ela é feita de forma instantânea, via e-mail. Então, o que antes nós juntávamos durante uma semana, fazíamos correio, esperar o correio mandar e para ter uma resposta em 30 dias, hoje nós temos a maior parte, 80% das respostas feitas em 10 dias. Então isso acelerou demais o processo. Não identificamos uma solução ali, a gente pode agendar uma audiência, fazer ela de forma digital, marcando ali com uma questão de uma semana. Há soluções ali nesse PROCON SP Digital que foi implementado, que nós fizemos a reclamação às 9 horas, e o dinheiro foi devolvido às 17h20. Num período de menos de um dia, nós tivemos essa solução. Então, os fornecedores têm que se adequar também a essas tecnologias, a essa mudança que ocorreu. Hoje você comprova de forma muito mais fácil um pagamento. Eu fiz um Pix, eu tenho aqui o comprovante, se eu não tenho, eu tenho o extrato bancário. Então, isso facilitou demais a nossa relação com o consumidor e também a nossa conciliação com os fornecedores. Perfeito. Com relação também à questão hoje de compra por rede social, por internet e tal, é o que a Vanessa coloca, né? A questão tanto de prazos, que às vezes não são cumpridos, quanto a questão alfandegária, né? De às vezes ficar preso lá. O consumidor tem algum direito quando fica retido na alfândega? Quando você faz uma compra num estabelecimento brasileiro, aí a gente pode citar os que fazem esse tipo que a gente chama de dropship, que é a compra fora do país para ser entregue no país. Chama dropship, é o termo utilizado. Quando você compra na Shopee,
ou no Mercado Livre e tal, eles têm a responsabilidade por cumprir o que está estabelecido lá. As normas alfandegárias antigamente, que você pagava o imposto quando chegava no correio, hoje a maior parte dos sites estrangeiros, eles já recolhem o imposto na aquisição, tá? Então, se não houver nenhum tipo de alteração ali na hora da compra, diminuindo os impostos e que a Receita possa bloquear o seu produto, ele vai entrar no país e vai ser entregue por conta desses pagamentos de impostos. A maior parte dos sites legais, e a gente cita plataformas enormes, né, que é o Shopee, o Mercado Livre e outros marketplaces, fazem isso de forma regular. Agora, se você comprar numa plataforma que ela não é uma plataforma segura, então não dá para garantir que lá na intermediação com o comprador os impostos foram recolhidos de forma regular e vão entrar regularmente no país. Pode sim, em algum caso acontece, da Receita, ela faz uma amostragem de pacotes e olha se o produto que está lá ele é compatível com o imposto que foi recolhido. Se for incompatível, vai chegar para você e você tem que pagar a diferença. Luiz Cláudio falando aqui também de uma questão que foge um pouquinho, né, mas que é importante destacar, que é o crescimento de golpes, né, Maico? E início de ano tem uma série de impostos, de taxas, de tarifas, e que ele coloca mesmo, né, que já começou a receber boletos falsos, né, de taxas aí dos veículos, né, IPVA e etc., e que muita gente acaba caindo nisso. Vamos lá, nós estamos ali dentro agora, né, o PROCON hoje atende junto dentro do Poupa Tempo, então nós estamos em conjunto com o Detran. Luiz Cláudio, nós recebemos centenas de pessoas lá, recebi uma mensagem do meu IPVA, posso pagar? Não pago. Esse tipo de SMS, mensagem por WhatsApp, o Detran, eles não fazem isso, nem mandam mais aquela cartinha que informava. Então, assim, suspeite. Vou dar baixa na sua multa, cento e poucos. Não faça. Se você tiver alguma dúvida, vá até o PROCON ali. A gente também, se nós tivermos dúvidas, a gente pergunta para o pessoal do PROCON. Mas só no final do começo do ano aí, nós entendemos centenas de pessoas que chegavam na porta e falavam, recebi uma mensagem. Na frente a moça falava, é sobre Detran, multa e tal. Não paga, esquece, desconsidera, bloqueia o número se for para o WhatsApp. Aumentou demais. Até ontem aconteceu uma situação engraçada, né? A gente se acostuma muito até com os impressos, né? E ontem chegou essa técnica, essa estagiária minha que trabalha, ela falou, Mike, chegou esse boleto, eu falei, é o Embratel. Ela falou, ele é falso. Aí eu olhei e falei, não é. É o padrão e tal. Conheço, olhei assim, eu catei o meu celular, fui no QR Code, fui pagar, não caía para Claro, não era da Embratel. Luciano, era tão perfeito que eu olhando assim, eu que já vejo os documentos da Embratel há 12 anos, falei, não, é ele. Só percebi quando eu mesmo bati ali, olhei e falei, não é. Esse QR Code está mandando para uma plataforma de pagamento que não é da Claro, orienta o consumidor a não pagar. E aí eu me espantei, né? Porque a gente já tem uma certa prática e eu bato o olho, a gente sabe se é golpe ou não. E ontem eu cairia se tivesse acontecido comigo. Então, você se receber um boleto, vai pagar, é o mesmo banco, está pagando para aquele CNPJ, tal. Se não for, não faça o pagamento. Vá, procura a gente que a gente faz esse tipo de conferência e orienta sobre o pagamento ou não, a legalidade dele. Exato. E é importante a gente destacar isso, né? Que quando se observa todas as ações aí de golpes hoje em dia, eles vão se aprimorando. Mas se a gente observa o detalhe, né? Olha, na hora que eu vou pagar, não condiz, aquela conta lá e etc. Ainda tem isso, né? Boleto que vem com o nome de pessoa física, né? De algum laranja, ou de uma empresa com nome diferenciado, né? Sites, que muitas vezes você clona o site, tem uma letrinha ali diferente, né? Que você entra, você acha que está no site da marca famosa, mas não é, se você prestar atenção, tem algo errado. Eu recebi um e-mail de uma TV, se eu não me engano, quase 60 polegadas, falei, nossa, 2 e pouquinho, muito bom no e-mail, né? Cliquei no link, abriu o site igualzinho da empresa. O que eu fiz? Fechei a página, abri o site da empresa, copiei antes o nome do item, coloquei lá, era 4 quebrados. Então, assim, olhando, a clonagem foi perfeita do site. Eu percebi só depois que eu saí dele, entrei no site original, digitando o endereço mesmo, que aí eu percebi que não era. Mas, assim, é espantoso
a clonagem de sites, a clonagem de boleto. Ontem eu fiquei espantado com isso. Então você tem que se atentar aos detalhes. Vai pagar um boleto, normalmente todas as empresas, o pagamento não tem por que ter uma intermediadora. Esse de ontem, ele caía numa intermediadora de pagamento. Então se a empresa ela tem ali, ela gera boletos, ela mesma recebe, dá a baixa naquele boleto. Se há uma intermediação de pagamento, certamente tem ali um problema, que é um golpista utilizando de plataformas de recebimento e pagamento para gerar esses boletos. Perfeito. Paguei o boleto fraudulento. E aí, consigo reaver? Luciano, há coisas, alterações que elas beneficiam, né? E há alterações que prejudicam um pouco. Antigamente, as compensações bancárias, elas aconteciam só após as 9 horas, né? Então todo mundo sabia que por hábito, não vou pagar depois das 9 da noite. Hoje as compensações bancárias ela acontecem 2 ou 3 vezes durante o dia, certo? Então nós temos casos já que nós tentamos bloquear uma compra feita com 26 minutos, o cara ligou, tentou. Quando o banco foi na conta, já tinha feito a compensação às 2 da tarde, o dinheiro não estava mais, tal. Então, assim, é um avanço, uma melhoria, a compensação ser mais rápida, mas também o resgate, ele se torna um pouco mais complicado. Então, hoje, eu já falo para você que dependendo do horário, dependendo do momento da compensação, às vezes nem ligar no 0800 é uma solução. A solução é ser mais atento mesmo, verificar nos detalhes mesmo, se o pagamento está sendo feito para a empresa, se é o CNPJ dela, ter esse cuidado de fazer todo esse tipo de averiguação. Tem que ter uma rotina correta aí para não ter dor de cabeça, porque é justamente como você falou, né? O sujeito transfere rapidamente para uma outra conta, que transfere para outra, que transfere para outra e tchau, tchau. Começa a fazer o carrossel que a gente fala, ela começa a rodar, uma hora você se confunde, nem o mecanismo financeiro de proteções, a golpe aí consegue identificar e eles começam a fazer esses saques aí em agência. A gente sabe até de casos que alguns golpistas já ficam no caixa eletrônico fazendo um saque. Quando o dinheiro acontece e foi identificado algumas pessoas assim em banco, sacando o dinheiro que ficam caindo diretamente na conta. Então é muito complicado. Exatamente. E hoje, com a logística de aplicativo, né, qualquer pessoa, você recebe um Pix, vem a mensagenzinha lá que você recebeu, o golpista faz a festa com isso. Faz a festa. Muito bom. Complicação. Voltando à questão dos materiais escolares aqui, né, a Priscila colocando também a questão de, muitas vezes dentro do material escolar está o uniforme. É de fato obrigatório? Eu tenho que comprar da mesma empresa, né, que a escola exige ou não? O uniforme, tá, Priscila, né? Para você entender, Priscila, ele tem uma padronização, né? Então, normalmente, a escola, ela faz a padronização e procura uma empresa na praticidade para ter o melhor preço, tá? O que a gente sabe, em cidades maiores, né, várias empresas pegam essa padronização, produzem uniforme e ali elas vendem, né? Então há uma concorrência na hora da venda. Em Batatais tem uma característica que nós somos uma cidade pequena, tal. Então as escolas delas têm a preocupação de às vezes buscar o melhor preço e oferecer o melhor preço desse uniforme para os alunos. Se você perceber que de um ano para o outro houve um aumento muito alto e que esse valor é incompatível com o que se tem no mercado, aí você pode vir advertir que nós vamos buscar com a empresa também, com a escola, cotação, onde que ele fez, por que houve essa oscilação. Todo aumento muito drástico, ele tem que ser justificado. Então, se acontecer com os uniformes, tem também que ser justificado. Mas se houver mais de uma empresa fornecendo esse uniforme, você não pode determinar que seja feito em uma específica, mas sim aberto à concorrência delas. Perfeito. Também com relação aqui à questão de volta às aulas, né, a gente falou especificamente da questão do reajuste, da diferença de preços e valores de produtos, a questão de, existe troca de material, por exemplo, comprei material equivocado, posso trocar ou não? A questão do material, né, ela tem algumas peculiaridades. A escola ela não pode, digamos,
tem algumas apostilas que são reaproveitáveis de um ano para o outro. Então, se o aluno quiser fazer aquisição de um outro aluno, ele pode, não pode ser obrigado a comprar um material novo, zero, tal. Mas, quando se vai a compra de um material específico, tanto que ele no contrato ele tem que estar especificado que o pagamento ele não está incluído na matrícula, tal, que ele é à parte, é a aquisição de um outro produto fora dali da mensalidade escolar. Então, nós temos que identificar se na compra de quem foi o erro. Se o erro foi durante o pedido da escola, que transmitiu isso para a empresa que fornece os materiais de forma errada, você não vai custear. Mas, se por algum motivo foi você que deu razão a esse erro, aí você não vai conseguir a devolução desses valores. Então, nós temos que avaliar o caso concreto para identificar quem, na hora de fazer a transação, é o responsável pelo erro. Se for o erro da escola, nós vamos falar com a escola, vamos solicitar que a escola faça, assim, o pagamento desse valor e a restituição para que ela possa fazer a aquisição do material correto. Perfeito. Michael, para dúvidas, né, para atendimento no PROCON, qual é o funcionamento? Tem que ter um agendamento? Quais são os horários? Sim. Como é que funciona? Eu vou pedir só uma parte, só que é um assunto muito atual. Né? Nós tivemos uma liquidação atual do Banco Master, certo? Que engloba ainda Banco Múltiplo, Banco Will. O que acontece? De todos que tinham conta e algum investimento nesse banco. Todos que pertenciam ao grupo do Banco Master, que está recém-acontecido, e aconteceu a liquidação, agora vai para o fundo garantidor. Então, tem pessoas que têm o dinheiro lá e que não vão conseguir movimentar, tem pessoas que têm cartões de crédito desses bancos que não vão poder mais fazer novas compras, apesar de vão ter que continuar pagando. Os boletos vêm. Os boletos e tal. Então, estas questões não são resolvidas pelo PROCON. Tá? Nós tivemos algumas pessoas já perguntando no nosso canal de atendimento lá no WhatsApp. Então, nós não interferimos na questão por conta do fundo garantidor. Tem que esperar aí de quem vai ser a intervenção, quem vai ser o liquidante e como que essas operações vão ser feitas. Então, se você é um correntista de algum desses bancos e se você perceber que você não consegue mais utilizar o seu cartão de crédito, não consegue mais sacar o dinheiro que está lá e não consegue pagar em débito e crédito, não é um problema do banco, é um problema de um bloqueio que ocorreu para a própria liquidação desses bancos. Então, não cabe a nós intervir ali solicitando que ele seja desbloqueado. Nós vamos ter que esperar novas informações a respeito de como isso vai acontecer. Esse assunto é muito novo, eu falei assim, vou aproveitar esse espaço. Já agradeço a educadora, né, por sempre colaborar com o PROCON, com as nossas atividades. Então, eu reforço novamente aqui, nós estamos no Poupa Tempo, todos os dias, das 9 até as 4h30 da tarde, fazendo atendimento com agendamento. E agora que nós passamos por uma reestruturação, uma melhoria, com mais pessoas atendendo, se houver uma emergência, se você não tiver agendado, pede para falar com a gente, que nós fazemos atendimento de emergência no Poupa Tempo, de segunda a sexta-feira. Perfeito. Gratidão pela presença e fica sempre o convite, Michael. Opa, eu que agradeço o espaço, agradeço o apoio da educadora, sempre com a nossa defesa do consumidor, que é sempre uma constante nossa e sempre ter mais pessoas entendendo como funciona é também um fortalecimento das leis. Exato.